Pois bem, Denise. Boa noite, Denise. Qual que é o tema de hoje, Denise? Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, questões 478 e 479, terapêutica desobsessiva. São. Então eu vou te pedir, você está com o Livro dos Espíritos? Então você vai fazer a leitura para nós das duas questões, por favor. 478 e 479. Lembrando que nós estamos trabalhando na segunda parte da obra, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Bora lá. Questão 478. Pessoas A, animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Resposta: cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Resposta: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Muito bem, obrigado. Bom, pessoal, para quem está vindo a primeira vez, nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina. O livro é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando exatamente na segunda parte, num item muito especial, que acaba sendo um princípio doutrinário. Aumenta só um pouquinho, ó. Um princípio doutrinário. Ou seja, mediunidade, sensibilidade, intercâmbio entre os espíritos, a continuidade da vida, né, imortalidade, enfim. Mas no que tange a intervenção dos espíritos do mundo corporal, é um assunto valiosíssimo, e que em poucas escolas filosóficas se debate o tema. E quando se entra no mérito, costuma levar para as raias do dogmatismo ou das expressões miraculosas, do sobrenatural, enfim. O Espiritismo vem ao mundo para cumprir uma promessa do Cristo, que naquela época ele não podia dizer tudo, conforme a descrição do próprio capítulo 14 de João. Lembra do texto? Começa com aquela abordagem consoladora, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa do Pai há muitas moradas. E aí ele vai dialogando, inclusive anunciando que ele iria partir, porque para que se cumprisse as Escrituras, e aqui existe também um símbolo muito especial, a definir que a encarnação de Jesus é um ciclo completo de evolução. Ele atinge a culminância em todos os níveis. E por isso que os profetas anunciavam a vinda dele como Filho do Homem. Entre outras palavras, os religiosos falam Filho de Deus, mas na verdade é o fruto, é o resultado da evolução do homem. Por isso que ele é o Filho da humanidade. Isso é extraordinário. Então ele cumpre um papel extraordinário, a definir que se nós perpassarmos os caminhos que ele caminhou, sob o ponto de vista da virtude e da sabedoria, nós estamos na direção correta, fazendo a coisa certa. Não tem conversa. Não dá para negociar. O certo é o certo e ponto final.
O certo no mundo antigo, no mundo moderno, é o certo. A gente é que reveste, que traveste, para relativizar. Mas continuando. Então ele fala que naquele tempo não era possível os discípulos entender tudo. Por isso, literalmente, ele afirma: é necessário que eu vá, mas eu vou enviar um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito Verdade. E este vai falar de tudo que eu vos tenho ensinado e dizer muito mais, porque não podeis suportar. A definir que nós vamos assimilando de acordo com as possibilidades. Não dá para dar salto. A evolução não dá salto. Não dá salto. Cada dia, como o próprio Evangelho afirma, cada dia basta o mal, o seu mal. Ou seja, o mal é a ausência do bem. Então a cada dia basta empreender o bem. Você não vai fazer o bem amanhã, é hoje. Aliás, no Gênesis no Lar, hoje eu citei um texto de Paulo em Tessalonicenses, quando Paulo diz assim: fazei bem. Isso é extraordinário. Ele não diz fazer o bem, fazer bem. E quem faz bem, lucificado pela moral do Cristo, está fazendo bem. Então, quando você for passar uma roupa, passa bem. Uma vez eu fui falar isso num seminário, no final, uma facção feminina me pegou no canto lá, que eu falei que o negócio era inclusive passar a roupa para o marido ir na festa. Deu um problema. Aí eu, lógico, eu não vou caçar confusão com a ala feminina, mas eu pensei comigo, não entenderam. Por isso que a gente briga, quando a gente não entende. Porque não é fácil aceitar passar bem para o marido ir para a festa. E podia ser o contrário. Não estou entrando no mérito do gênero aí, não. Mas é porque nós temos uma dificuldade de entender e aceitar os desígnios. Mas voltando. Então, o assunto com Jesus da intervenção dos espíritos no mundo corporal, foi necessário que o tempo passasse e a gente pudesse receber a chegada do espiritismo no século XIX. Porque a humanidade tinha que caminhar um pouco mais. Um pouco mais. Embora não estejamos muito diferente do tempo em que guiávamos biga. Hoje nós só estamos mais rápido. Mas moralmente pode ser que a turma daquela época fosse mais generosa. Ninguém pode garantir que o homem de hoje é mais evoluído moralmente. Para se pensar. O Espiritismo, então, vem esquadrinhar, vem metodizar, vem estudar a influência dos espíritos, porque é fato. Você tem dúvida que os espíritos influenciam na sua vida? Não, primeira vez que eu trato do assunto, mas influencia. Você acredita que o sol é poderoso na sua vida? Acredita, não acredita? Mas se você não acreditar, ele vai continuar sendo poderoso do mesmo jeito, não vai? Então, a questão de crer ou não crer não altera o placar, eles influenciam. Uma vez que também somos sensíveis. Uns mais, outros menos. Fato também, a ser considerado. Como que eles nos influenciam? Nós estamos estudando aqui, pelo pensamento. Então, eles agem no seu universo mental, no seu imaginário. Aliás, costumam fomentar ideias e você vive a partir das ideias que eles sugerem. Isso no mundo imediatista, materialista, é muito comum. As pessoas não têm ideias próprias. Por isso são manipuladas, manipuláveis. O tempo todo. O tempo todo. A mente já é tagarela, o corpo reclama, o corpo pede, não é? O tempo todo tem pensamentos por aí. Eu gosto de fazer essa introdução porque tem pessoas que estão vindo a primeira vez. Então, quem está aqui há mais tempo, paciência. Em 5 minutos eu resolvo o drama da noite. Tá bom, pessoal?
paciência. Porque o nosso tema aqui, nós não temos pretensão de correr, também tem esse detalhe. Mas voltando. Estudos confiáveis apresentam que um homem comum tem em torno de 50, 60 mil pensamentos por dia. Quanto mais o indivíduo tem a capacidade, né, ele vai evoluindo, ele pode chegar na faixa até de 100 mil pensamentos por dia. Não é para qualquer um, não. E não tem nada a ver com um quociente aí, o QI. Não tem nada a ver com isso. É questão mesmo de capacidade de irradiação, intensidade e qualidade. E lembrando que o pensamento ele traz consigo o sentimento. E por que não dizer? Muitas vezes o sentimento é que faz com que o pensamento seja elaborado. A equação é legal. Trazendo, Emmanuel, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia antecede a atitude, a palavra e a ação. Reflexo. Reflexo é condição, condicionado. Você habitua, você implementa um reflexo. O reflexo não é pensado, ele é automatizado, como digo. É um tipo de instinto, é uma inteligência primitiva. Então nós temos uma gama gigantesca de reflexos instaurados na nossa intimidade, que não foram implementados agora, nessa vidinha aqui de alguns decênios. É a sua bagagem espiritual. Reflexo esboça emotividade. Quer ver? Pode? Já bati. Toquei na mão dela. Eu estou acionando algum tipo de reflexo. Sistema neural. Vem a mensagem, não é assim? Aí isso vai gerar uma emoção. Reflexo esboça emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia que determina a atitude, a palavra e a ação. Jesus disse assim: vigiai, vigiai e orai. Que momento em que você vai vigiar? Na hora do reflexo? Não tem jeito. A vigilância entra quando já começa a gerar pensamentos. Aí chegou o momento de você conduzir. Já viram falar que ninguém é dono do coração? O indivíduo se apaixona, ele nem racionaliza. Que é um conjunto de movimentos psíquicos que estabelece um painel. Aí que vai elaborar. O problema é que a grande massa não elabora, vai na paixão. Aí chega lá na frente, paga o preço. Que não mediu, não calculou. Não teve sabedoria para lidar com a emoção. Para que a gente possa falar de intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, no nosso ambiente, encarnados, não é? Vamos falar dos encarnados, depois a gente conversa com vocês. Porque o mecanismo é o mesmo, aqui e lá. Fechou? Porque quando você desencarna, você vai continuar pensando e sentindo. Costuma mudar de ambiente, mas é o mesmo. Sabia disso? Não altera. Não adianta querer, no último momento, chama o padre, faça a missa, deixa até uma grana aí para o povo ficar. Atitude, palavra e ação. Escolha e resposta. É a vida. Isso é equação. É a lei divina e natural, é a lei moral. A natureza só te dá o que é seu. E te toma o que não é seu. E tem muita gente brigando com a natureza. Perceberam? Não existe bala perdida. Você não encontra com alguém aleatório, não pensa nisso. Sempre tem algum tipo de atração, de influência. Emmanuel filosofa na vida dizendo que a nossa encarnação
é um permanente encontro, reencontros, e tomara a Deus que não sejam desencontros. Mas somos nós que somos responsáveis pelo nosso destino. Então, a atitude, a palavra e a ação, a repetição, forjamos o caráter. E o caráter estabelece o destino. Eu fiz de uma forma bem ocidentalizada. Eu fui linearmente construindo o pensamento com vocês. Certinho? Então, o que está acontecendo na sua vida agora? Você está recolhendo em função das suas escolhas. Coisas boas ou não. E estamos aprendendo com isso. Porque a gente evolui não por conceitos. Nós evoluímos pelas experiências. Então, vale a experiência. É fundamental a experiência. Agora, você pode dar uma condução. Por isso é que Jesus dissera: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso é sensacional. Se você for falar isso no universo materialista aí, que papo é esse, dogmático, né, religioso? Glória a Deus. Glorificar o Pai, o Criador. Amá-lo. Amar a vida. Amar ao semelhante. Isso é glorificar a Deus, não é você pregar o joelho no chão e, embora respeitamos quem o faça. Glorificar a Deus é ser digno diante da vida. É cumprir o que a sua consciência está te dizendo. E estar sensível para as influências positivas. Porque Deus conversa com o homem pelo homem. Pela boca do homem, o conselho ou a maldição nos... Aquele que maldiz se torna responsável pelas palavras que está soltando a esmo. Os escândalos são necessários. Eu estou construindo com vocês, prestem atenção. Eu estou numa linha doutrinária e evangélica, para mostrar a coerência. Os ensinamentos do Cristo são coerentes com os ensinamentos da Torá, das bases do judaísmo. Da mesma forma que são coerentes com a própria doutrina espírita. Em nível essencial, prestem atenção, não externo, que não nos importa. A apresentação de fora, o que vale é o que está aqui dentro. Fechou? Boa intenção, realização. Não basta falar, tem que viver. Porque senão é hipocrisia. Percebam bem. Então, dentro desse contexto, nós somos influenciados e também influenciamos. Esse ponto é fundamental, porque aí começa a dialogar com a virtude da responsabilidade. Palavra muito esvaziada nos dias atuais. Por quê? Ele dialoga com respeito. Respeito. Respeitar a vida. Respeitar o semelhante. Respeitar a si mesmo. Respeitar a si mesmo é se acolher. É se amar também. É acolher os próprios limites, os próprios defeitos e confessar a Deus: Senhor, é isso aí. Me ajuda? Percebam bem. Agora, tem muita gente que acha que não tem que prestar conta, nem para si mesmo. Então, não tem respeito. Aí eu faço uma enquete. Participe conosco. Mande seu comentário. Se eu colocar na balança, o que você prefere, o respeito ou o amor? Pode responder. Não precisa de falar, não. Eu sei que você está com vergonha. Respeito ou amor? Bom, o apaixonado vai falar do amor. O sábio vai falar do respeito. Porque não existe amor sem respeito. Percebam bem? Compreenderam?
Certa feita, lembrei. Obrigado. Você é humilde. Perguntaram para Marco Túlio Cícero, o grande estoico, o grande Cícero de Roma. O que era para ele mais importante? A amizade ou a justiça? Ele falou, a justiça. Porque sem justiça eu não sou amigo. Se eu priorizar só a amizade, eu serei injusto. Compreenderam? Mas essa filosofia é muito racional. Não, é só uma questão de você dar valor às coisas e colocá-las no seu devido lugar. É só uma questão de organização. E você consegue fazer isso. Porque se a gente não entender esse mecanismo, eu vou falar para vocês aqui da questão 478, 479. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. E o que isso vai influenciar na sua vida? Se não for em nível prático, é melhor ficar em casa. Tem muita gente que fica em casa assistindo live, hein? Pô, vou lá no São Gabriel, lá do outro lado do universo. Vou assistir uma live. E eu falo para as pessoas, a casa espírita é bem melhor. Principalmente porque nós estamos abrindo mão de alguma coisa. Já é um exercício de disciplina. O esforço, ele é valorizado. Um dia nós vamos entender o tanto que valeu a pena o sacrifício. E o sacrifício é com amor, né? Porque senão não se torna um sagrado ofício, e sim apenas um ofício qualquer. Dentro desse contexto de influências, porque vivemos num mundo de interdependência e repercussão. Cito agora Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na lição Associação. Um livrinho desse tamanhozinho, fantástico. Se é um mundo de interdependência, precisamos uns dos outros. E o que nós fazemos repercute. Certinho? Dentro do contexto da nossa vida, como que andam as influências? A que parte daqui para colar? E a que vem do semelhante e encontra morada na minha existência. Como é que está isso? Você tem avaliado? Ou a gente está na vida na base da reação? Tem muita gente que a vida é mecanicista. Aí vai trabalhar, volta para casa. Não tem sentido nenhum a não ser ficar pensando na remuneração, cumprir as obrigações. Como é que é o relacionamento? Como é que nós tratamos o semelhante? Aquele que tem que nos servir e na hora que não serve. Observem bem, eu estou trazendo aqui alguns pontos do nosso dia a dia, que dentro desse mecanismo de rotina, que é fundamental na evolução, a repetição, mas a repetição não pode ser escravizante. Você não pode ser dominado. Mas você sabe que você precisa ir lá, voltar, quantas vezes forem necessárias. Mas se você não prestar atenção, a vida passa. A vida passa telefone. Você se lembra dessa música? Esse povo novo aí não conhece, não. E você não atende mais, hein? É na época dos telefones, hein? Perceberam como que as coisas estão acontecendo e o tempo está passando, o tempo está passando, o tempo passa. E qual é o sentido? Aí a relação vai. Relação marido, mulher, namorados, irmãos, pais, filhos, relação no trabalho, vai minando. Vai. Aí daqui a pouco alguém fala assim, não está mais colorido. Ficou tudo cinza.
Porque alguém ou os protagonistas deixaram de investir, deixaram de regar a planta. E a planta vai morrer. Uma questão básica. Mas para regar a planta tem que ter um motivo. Tem que ter sentido e direção. Fup, fup. Por que estou fazendo? Perceberam? Há pessoas que, embora animadas de boas intenções, não deixam de ser obsediadas. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Sair do norte, fui para o sul rápido? Não. Eu acho que deu para construir uma introdução. Porque a partir do momento em que a nossa vida não está caminhando bem, opa, então existe uma enfermidade, um desequilíbrio, uma anomalia, que pode ser verificada, analisada, diagnosticada por vários ângulos. E um deles, o Espiritismo pode ajudar. Demonstrar a influência negativa dos espíritos. Repito, apenas um fator. Porque muitos até procuram o Espiritismo achando que tudo tem a ver com os espíritos. Isso é vitimismo e é transferência. Deslocamento. É simplificar demais um assunto tão complexo. Porque uma obsessão pode ser simples, como nós temos estudado, mas ela pode se agravar e pode se tornar uma possessão, uma subjugação, onde o indivíduo perde completamente o referencial, a razão, o sentido literal da vida. E existem quadros obsessivos que não se resolvem a curto prazo. Existem obsessões que vão ser tratadas em algumas encarnações, dependendo do grau de comprometimento moral, que gera as disfunções, os desequilíbrios psíquicos. Mas o que moral é moral? No mundo materialista é um assunto que é melhor não falar, né? Porque senão vão até remover você, trancar, dizer que você é antigo, você é isso, você é do partido A, B, Z. Relativizam tudo. E como certa feita diz o grande escritor inglês, o Lewis, chegar-se-ia um tempo em que seria difícil provar que a grama é verde. Ele escreveu isso no início do século XX, e é o tempo que vivemos. Demonstrar que a grama é verde. Perceberam? Então não é só uma questão de emburrecimento ou de falta de inteligência. É uma questão que se torna cultural, até o esvaziamento do saber. E também a desconexão do indivíduo com ele mesmo, com Deus, com a lei divina. Você já teve quantos diálogos na sua vida com os seus colegas, seus familiares, sobre a importância da consciência? Como lidar com a consciência? Perceberam? O que é consciência? Fica difícil conversar, concorda? Consciência é alguma vozinha que me fala, que me diz, que me... Não. É muito mais complexo, porque é um diálogo com o autoconhecimento, com estar em conexão consigo mesmo, com a essência espiritual. Entender que a nossa personalidade é o veículo de manifestação, mas ela não é tudo. Você não é o seu nome, você não é o seu CPF. A sua condição econômica, você não é isso. Você não é a doença. A doença é transitória. Você não é orgulhoso. Você desenvolveu o orgulho. Você não é egoísta. Imperfeição que foi implementada pelas suas próprias escolhas.
Ah, eu sou vaidosa. Que Deus te abençoe. Porque tem muitos que falam isso com muita alegria, né? E não está percebendo que está como que passando uma purpurina. Pode ser purpurina? Tem isso, Denise, ainda. Eu fico tão necessitado de um upgrade. Denise é que me ajuda. Outro dia eu fui falar aqui de passar blush, aí tomei uma vaia. Casalberto, não existe isso mais não, Casalberto. Ah, não tem problema, eu sou do tempo que eu usava quichute, lembra? Quichute, amarrava quichute na canela. Hein? Achava o máximo. Compreenderam o que nós estamos falando, gente? O assunto é delicado, a gente pode tratar de várias formas, mas precisamos de entender que, para vencer as sugestões do mal, é necessário perseverança, o que o texto está falando. Cansar a paciência dos obsessores. Uma vez que existem influências espirituais negativas, espíritos perseguidores, brincalhões, perversos, terroristas, tem lá também. Não é só aquelas velhinhas que são presas porque estavam rezando na praça, que foram ditas, foram classificadas como terroristas. Tem terrorista mesmo, que queima criança. Tem terrorista que é amigo de muitos dirigentes, que destroem vidas. Tem terrorista no mundo espiritual, sabiam? Então, essa turma que quer destruir o semelhante, porque o semelhante pensa diferente, é um terrorista, é um criminoso. Não tem como relativizar. Isso é discurso de grande parte das pessoas que não tem condições de entender, a não ser a pontinha do iceberg, porque não consegue conhecer nem os seus próprios dilemas, os seus dramas, e vivem na rede social cascando a vida dos outros. Cheio de opinião para dar. É o mundo que vivemos. Com todo respeito. Perceberam o que eu estou falando? Então, existem espíritos que são cruéis, que perseguem, que levam o indivíduo à morte, ao suicídio. Perceberam? Essa semana eu compartilhei, achei muito interessante uma entrevista. Foi num desses podcasts aí da Baby Consuelo. Não sei se a turma viu aí. Um recorte muito interessante, parece que a Baby Consuelo hoje ela é evangélica, enfim, tem uma vida bem diferente de outros tempos, e ela narra que ela, desde criança, ela tinha uma visão de um espírito que a perseguia, e a vida dela foi um caos. Uma clara evidência, assim, muito evidente. Senta aqui, Ana. Tem lugarzinho aqui na frente. O pessoal não gosta de sentar aqui na frente, não, porque eles acham que aqui é mais caro. Brincadeira. Eu estou vendo que vocês estão assim. Então, voltando. E ela tinha visões terríveis. Terríveis. Dormia abraçada com o pai, acordava a vizinhança inteira. Então, existem pessoas que têm uma clara evidência, que colocam-as em situações muito difíceis, tristes. É de enlouquecer, de endoidecer, como falam por aí. A grande maioria não vê, mas pode perceber. E por que não dizer, sentem a influência dos espíritos? Você sente. Você começa a perceber que o negócio está começando a dar errado, não é? Não é isso? O indivíduo fala assim, quanto mais eu rezo, parece que mais assombração aparece. Não é para fazer piada latina com coisa séria, não, mas a gente tem que dar uma risada de vez em quando, porque nós somos realmente muito limitados no trato com assuntos muito sérios, porque muitas vezes essas obsessões estão levando pessoas à morte, e do nosso lado. Mas no mundo sem Deus, os tempos que vivemos, é complexo você até falar para o indivíduo, faz uma prece, não acredita em Deus. Por quê?
A contracultura desconstruiu a importância da religião. E eu estou agora falando em nome de todas as religiões. E até para esclarecer que o Espiritismo não veio disputar espaço com nenhuma religião. Kardec perguntou para os espíritos se o Espiritismo seria a religião do futuro. O que eles responderam? Não. Mas o Espiritismo será a alma das religiões. Sensacional. Eu adoro essa expressão. Porque qual a religião que nos importa? A de fora? Ou a religião quanto sentimento, virtude sagrada que nos conecta com o Pai, com aquele que te criou? E que o caminho para que essa conexão se faça é pelo amor. Eu falei do respeito, não foi? Mas o respeito faz parte do mecanismo. Mas é essencialmente, eu estou falando do amor, classificado como a chama sagrada da vida, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E chama não tem como se apagar. Ela pode ficar ali, lusco-fusco, fogo-fato. Sabe por que não tem como se apagar? Porque é a essência sua. Você é amor. Você foi criada por Deus, que é amor. Por que nós sofremos? Porque deixamos de amar. Perdemos a essência. E amor é simplicidade, é virtude. Eu tenho uma coisa desde muitos anos, desde muitas épocas aí para trás. Eu tenho uma verdadeira adoração de sentar com alguém mais velho para ele me contar a história. Eu me sinto muito bem. É muito bom você ver alguém irradiar a luz a partir das suas experiências. Então eu posso dialogar sobre o ponto de vista do amor prosseguindo por muitos caminhos. E nós aqui não estamos tratando do amor eros, que é diferente do grego. É amor ágape, que Paulo de Tarso, por exemplo, faz referência lá no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. Não adianta sino, trombeta, se não tiver amor, para resumir. Amor é tudo. E para superar as influências negativas é com amor. Porque o amor é que vai dar sentido para que você procure uma ajuda. Você bata na porta de um terapeuta, que você procure a sua religião da afinidade. O indivíduo nos procura e fala assim, será que o Espiritismo pode me ajudar? O Espiritismo pode ajudar todo mundo. Não, mas é porque eu quero ficar livre de um problema. Não, isso não é o papel do Espiritismo. Ficar livre de um problema, você só vai se livrar se você resolvê-lo. E ninguém faz por ti. Agora, o Espiritismo pode te mostrar que existe o problema, porque nem você está identificando. A definir que qualquer doença, qualquer problema, se somos os protagonistas, fomos nós que a regimentamos, fomos nós que criamos os empecilhos, somos nós que precisamos nos conscientizar e resolver. Pedi e obtereis. Os espíritos nos ensinam, eles nos ajudam. Mas não pede a solução, porque a solução depende de vários fatores, a começar pelo seu esforço, pelo seu movimento, para aprender a bater na porta e não arrombá-la. Tem chave, chave é para abrir porta. O indivíduo está querendo meter o pé na porta, não é assim que falam no populacho? Dando murro na ponta de faca, brigando com a vida. Briga. Outro dia eu contei isso, a pessoa me mandou uma mensagem, Casalberto, você acertou em cheio, você é bruxo. Eu falei, não sou bruxo, não, isso acontece mesmo. Eu falei que tem gente que briga com um prato, briga com um copo. Ele está lá sozinho na cozinha fazendo comida, o tempo todo ele está brigando com alguma coisa. Você já viu isso em algum lugar? Olha, não, é mera coincidência, tá bom? Eu não sei da vida de ninguém.
O indivíduo briga com a... Olha, cai o negócio no pé dele, ele está brigando. Ele fica o tempo todo discutindo com a sombra. E costuma ter uma sombra de testemunho mesmo. E muitas vezes os espíritos estão gargalhando. Estão morrendo de rir. Estamos conseguindo o que queremos. Deixar a pessoa nervosa, desequilibrada, endurecida. Até chegar na culminância do caso que eu comecei a contar da Baby Consuelo. Uma voz dizia, vai lá na janela e pula, que aí você resolve o problema. Vai lá na janela e pula. E aquilo foi martelando na cabeça dela. Até que um dia, ela foi mesmo. Só que aí ela teve uma vidência diferente. Ela viu um espírito protetor. E aí ela conta que a vida dela nunca mais foi a mesma. Ela entendeu tudo que estava acontecendo e tomou uma direção. Ela fez uma opção. Entenderam? Então, muitas vezes é uma questão de escolha. Em outros casos, é uma questão de ter que tratar. Precisa de remédio, precisa de acompanhamento, precisa de carinho familiar, porque ninguém fica enfermo sem enfermar a família. Anotem isso, porque é muito sério. E a maioria das pessoas não aceitam. É muito mais fácil fugir, condenar. Percebam? Transferir a responsabilidade, isso não é comigo. Ai, meu Deus. E quem está no contexto não está por acaso. Denise, questão 479. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? Leia a resposta para o pessoal. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Comenta para nós, filho. Fazendo um link com a questão anterior, eu fiquei aqui pensando no momento que você falava sobre a questão moral, a questão do trabalho interior. Se as pessoas de boas intenções são obsediadas, imaginem nós quando nós somos invigilantes com os nossos pensamentos e sentimentos. E veio a resposta, né, que é necessário cansar-lhes a paciência, não dar nenhum valor a essas sugestões. Aí eu também fui a fundo aqui nos meus pensamentos, mas de que forma nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos diminuir essa influência ou impedir que essas influências negativas nos alcançam, mesmo com boas intenções? É através da prece. A prece é o elo que nos faz com que nós nos conectamos com energias, com pensamentos divinos. E isso faz com que nós vamos nos protegendo. Isso cria em nós uma ambiência energética muito importante. Então, nós começamos a fazer esse afastamento, a não nos conectar com esse tipo de energia através da prece, mas também através do amor, mas também através do trabalho intenso. No início da nossa atividade, eu li um texto falando, trabalhemos nisso, e foi citado Maria Madalena, Pedro, e citou a vida dos discípulos que hoje alcançaram patamares espirituais elevadíssimos, que eles conseguiram esse feito, vou falar assim, através de muito trabalho, de muita dedicação. Eles também foram tentados, eles também foram obsediados e passaram por árduas provas, né? Assim somos nós no dia a dia, vamos passar e estamos passando. Então, a prece, como eu disse, o amor, o trabalho, são ferramentas que vão nos ajudar muito
a nos tornarmos com mais proteção, né? E lembrando sempre que a influência desses espíritos em nossa vida nos faz crescer, mas se Deus permite, isso também é para o crescimento do outro. Então não é em vão que esse intercâmbio ele aconteça, mas é necessário em nós muito trabalho para a gente começar a desvincular. Isso é vamos dizer assim, é um dilema, né, que se arrasta pelos séculos. Foi Deus que criou o mal? Ou os homens? Somos nós que criamos as adversidades. Quando quando operamos com os sentimentos egóicos. O que é sentimento egóico? Vamos tratar como uma camada da nossa estrutura mental, da nossa personalidade, que ela pode ser traduzida no campo da ignorância e de imperfeições. Alguns minutos atrás eu falei que imperfeição somos nós que desenvolvemos. Uma vez que você foi criado, você é uma obra perfeita. Senão, Deus não seria perfeito. Ele não iria criar, ele não iria inventar alguma coisa para dar errado. Uma anomalia ambulante. O materialista vai pregar por aí que você é fruto de um caos. Um acontecimento aleatório, aí brotou, surgiu você. Bom, isso não nos importa, porque, essencialmente, nós temos a convicção, não só pela lógica, mas pela beleza da vida, o tanto que Deus é amor na nossa vida, porque Ele nos dá tudo que a gente precisa. Você tem tudo que precisa. E a razão do nosso sofrimento, numa abordagem kardeciana, ela é proporcional ao grau da ignorância. Então, se você não sabe, tudo fica mais difícil. Não é mesmo? Por isso que Paulo de Tarso, certa feita, disse em Romanos: quando eu não conheço, o que eu faço é lei. E eu vou responder perante essa lei. Agora, a solução é o Cristo. Porque o Cristo transcende a lei. O Cristo nos mostra algo muito mais, algo além, que a gente não consegue ver. Então, quando Denise fala da oração, é um dos temas mais extraordinários que o Espiritismo nos oferece. Aliás, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, depois do pedir e obtereis, nós temos uma sequência de preces. São exemplos. Kardec fala assim, uma prece pelos sofredores, prece pelos espíritos endurecidos, e aí vai. Nós fizemos um estudo sobre as preces no Gênesis no Lar, lembra? Cada encontro, uma daquelas preces, um comentário doutrinário, nos ajudou muito. Mas pense na prece como um movimento interno de você se reconhecer. Começa por aí. Porque quando Jesus sintetiza a lei e os profetas sobre o amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, ele está nos colocando numa dimensão diferente. Uma zona emocional especial. Porque quando fala assim, amar ao próximo, é amar no sentido de prodigalizar o bem para o próximo. E realizar o bem dialoga com compreensão, com abnegação, com perdão. É uma oração muito bem feita. Porque quando você perdoa o próximo, você o faz compreendendo que ele está num processo educativo.
e como você, ele comete erros. Mas dentro de uma ótica de vida que ele tem, não que você tem. Ele está tentando acertar. Essencialmente, ninguém está fazendo proposital para errar. A não ser quando o indivíduo está completamente doente. Doente. Quando, por exemplo, ele entra no universo do crime, da violência sistematizada, da corrupção no cenário que a gente vive por aí, não preciso nem de dar nomes, né? Um dos maiores socos no estômago do brasileiro é ver esse universo de vergonha que campeia no nosso mundo, na nossa sociedade. E sem qualquer escrúpulo, sem qualquer preocupação. Não é mesmo? Então, você lidar com o semelhante que está tentando acertar, e você identificar e abençoar, você está abençoando a sua vida, porque de alguma forma você está tendo a oportunidade de perceber que você também está cometendo erros. Aí você está aprendendo, analisando, não julgando, condenando, torturando o outro, mas tirando lições a partir das experiências que irradiam, porque eu falei há pouco tempo que vivemos com interdependência e repercussão. Compreender? E quando nós operacionalizamos dessa forma, escolhendo a virtude mais adequada para aquele momento, ou para uma vida inteira, como queira, você está abençoando a sua vida e você está estabelecendo uma relação extraordinária com Deus. E como nos relacionamos com Deus? Fazendo a obra dele. E qual que é a obra dele? É a obra da vida. Não está muito filosófico. Não, não está não. Eu explico. Jesus disse assim, eu não vim de mim mesmo. Eu vim em nome do Pai fazer-lhe a obra. Aí o ignorante, o cético, qual é a obra? Qual é a obra? Eu não sei a sua obra. Você não sabe a minha obra. E você talvez não saiba nem a sua própria obra. Porque você está descobrindo isso. Não todos os momentos da vida você está sendo chamado para fazer alguma coisa. E quando você faz, procurando harmonia, equilíbrio, você está vibrando numa faixa superior. Você está atendendo um convite do Senhor que propõe que sejamos pessoas melhores. Que você tenha uma vida qualificada. Ah, mas eu estou a vida toda. Muro das lamentações dos nossos irmãos israelitas. Ah, mas ela, ele, ninguém merece. Ai, minha família, que desgraça. Denise até arrepia, Denise, quando eu falo desgraça. Porque ela aprendeu que não pode nem pronunciar essa palavra, porque atrai coisa ruim, né, Denise? Verdade? Eu não sabia, inventei que deu certo. Agora fui bruxo. Percebam bem. O que você está atraindo? Então, quando a gente vai estudar os livros de André Luiz, por sinal espírita, dicas, as obras de André Luiz. André Luiz, lá no mundo espiritual, pergunta para Ismália, salvo engano, Obreiros da Vida Eterna, sobre o assunto oração, porque eles estavam reunidos orando pela humanidade, orando por eles mesmos, porque a paz, aquela coisa toda. Um ambiente emocional extraordinário, que só quem ora sabe. O bem que faz para a alma. A força que você arregimenta. A força endoevolutiva, a força sua interna. O intercâmbio com a força da natureza. Tem coisa mais gostosa do que orar debaixo de uma cachoeira, se interagindo com o mar, na montanha.
no jardim da sua casa, orar em família, fechar os olhos, se acomodar, se harmonizar, agradecer a Deus. Muda tudo. Não sinto isso. É porque você está achando que a oração é repetição, é cognição. Não é isso, não. Então não tem problema, você vai aprender. Então a oração, a prece, é um meio eficiente, fundamental para que qualquer terapêutica tenha sucesso. Isso não sou eu que estou dizendo. A própria ciência hoje já tem estudos conclusivos que uma pessoa que faz uma terapêutica com fé, ela alcança mais resultados do que outros que desconfiam, que vulgarizam. E a prece repercute num paciente. Então, existem estudos em universidade, grupos de pacientes que receberam preces de pessoas que se dedicaram a isso durante um certo período. E um grupo no mesmo hospital, com a mesma doença, que não estavam vinculados. O resultado aqui foi extremamente diferente. Obtiveram curas, respostas. E quando a gente fala cura, não é só no sentido físico. O indivíduo pode desencarnar, inclusive, mas desencarna bem. Então, existem vários níveis de atendimento terapêutico. Entendam isso. A gente tem aqui quase 40 anos de espiritismo. E sempre fizemos espiritismo prático. E eu sempre defendi que você aprende o espiritismo nos livros e na vida. Não fica só nos livros. E quando nem nos livros, aí tu não vai aprender mesmo. Ainda mais só acompanhando live, né, Denise? Mas continuando. Quantos fenômenos nós já assistimos? Espíritos se materializando, tratamentos, cirurgias com espíritos materializados, tratando de pacientes, doenças que foram tratadas. Nós já vimos muita coisa ao longo desses anos. Mas eu confesso para vocês que o fenômeno que sempre mexeu com o meu coração foi o da conversão do indivíduo ao bem. Porque a gente constata que os olhos voltam a brilhar. E os olhos são o olhar é o espelho da alma, sem dúvida alguma. Eu já contei aqui diversas vezes a história do seu Ciro, que foi um paciente de câncer que nós atendemos durante alguns anos. Nós fomos assistindo a desencarnação dele, o físico sendo estiolado e o espírito dele acendendo, irradiando luz. Um fenômeno extraordinário. Extraordinário, porque a gente via o cabelo caindo, a gente participava de reuniões com ele, terminava a reunião, acendia a luz em torno da cadeira dele, o cabelo todo no chão, ele fazia quimioterapia, e terminava a reunião, ele era a figura mais alegre do grupo. É uma história que mexeu comigo e já abracei com ele várias vezes depois dele desencarnado, e ele dizia assim, puxa vida, amor, se eu tenho algo a reclamar da vida, porque eu fui conhecer o espiritismo justo depois que eu descobri a doença. Porque se eu descobrisse o espiritismo quando criança, jovem, minha vida seria outra. Porque eu sairia pelo mundo para falar da alegria, do amor e da paz. Mas não tem problema, porque eu estou despedindo de vocês. Ele usava uma boina, em função até do tratamento. Eu vou contar essa história da boina. Aí ele disse assim, eu vou dar um tchau para vocês e vou pedir para Deus para me poder voltar o quanto antes e que ele me permita ser espírita.
A última vez que ele esteve conosco, ele se despediu dizendo: eu vou passar os meus últimos dias. Ele tinha uma pousada lá na Bahia, Porto Seguro, para aqueles lados lá, Arraial da Ajuda. Eu quero curtir o mar, porque eu vou morrer feliz, porque eu encontrei Jesus. E Jesus vai me receber. Foi muito comovente a despedida dele, mas muito alegre. E ele se foi. Passou uns 2 meses, tivemos notícia que ele desencarnou. E que nos últimos momentos ele pediu que a filha procurasse o nosso grupo para mandar um grande abraço e reafirmar que ele estava muito feliz, agradecido por tudo que ele recebeu no nosso meio. Passados uns 6 meses, eu estava indo para a reunião, e eu costumava chegar mais cedo. Eu abria, organizava a sala, e quando eu cheguei, estava tudo escuro. E quando eu acendi a luz, a boina que ele usava, materializada na cadeira que ele costumava sentar. Naquele momento eu vi ele na tela mental, ele deu um sorriso, fez assim, Deus me permitiu, eu vou voltar. E vou ser espírita. Então, meus amigos, são histórias que mexem e que nos estimulam a continuar na tarefa de apresentar Jesus, a doutrina espírita, como uma proposta terapêutica consoladora incomparável. Mas não adianta. Se nós que estamos sendo beneficiados não aproveitarmos a oportunidade e fazer com que essa chave reveladora possa abrir portais para uma vida mais qualificada. O certo é que os espíritos nos apoiam, e eu não tenho dúvida de que todos que aqui vieram só chegaram aqui por autorização, por inspiração deles, que são os verdadeiros tutores da nossa vida. Em prece, peço que, se for um momento que vai se repetir dos nossos encontros na casa de Kardec, que possamos em todos eles aproveitar ao máximo, recolher, e não só guardar para si, mas espalhar por onde nós formos, espalhar alegria e fé. Mas se for a última vez, saibam que o Senhor da vida está nos chamando para uma tarefa muito especial. No mundo em que cada vez que passa, a sensação é que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, pensando apenas nos seus pontos de vista, nas suas ideologias, cada vez mais materialistas, intolerantes, desrespeitosas. Que nós possamos lembrar que tudo que está acontecendo caracteriza um momento definidor da história do nosso planeta. João Evangelista escreveu uma carta, a primeira epístola, no capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo isso, pois chegou a hora que o Cristo seja a verdade e a vida na nossa intimidade. O anticristo
todos os que perseguem as propostas da espiritualidade, nesse momento se revelam, porque o tempo que vivemos é o tempo em que tudo que está escondido vai se revelando. As nossas imperfeições, como também as imperfeições que a sociedade regurgita num cenário de muitas dores, de muitas dificuldades. Para que possamos seguir adiante, não se esqueçam, precisamos de um manual de sobrevivência. E nele estaremos sempre sendo conclamados a sermos pessoas dóceis, humildes, amorosas, devotadas, mas acima de tudo corajosas, sem negociar com o crime, com a imperfeição, sem passar pano, como falam atualmente, política da boa vizinhança com os sentimentos egóicos. Se não tomarmos as rédeas, poderemos ser conspurcados, atropelados por um sistema cruel, indiferente, materialista ao extremo. Valorizem os seus filhos, valorizem suas famílias, valorizem suas crenças, valorizem o amor, valorizem a vocês mesmos. E o nosso coordenador nos pede, se você não sabe orar, repita, eu hei de vencer com Deus. Se eu não sei orar, repita, eu me amo, eu amo o próximo. Se você não sabe orar, repita, eu perdoo o próximo, eu me perdoo, eu me aceito, eu me amo. Porque se você não se amar, não adianta o próximo, não adianta a vida te convidar para o amor, uma vez que você não está cuidando da joia mais preciosa que existe no universo. Essa joia é você. Você é filho de Deus. Você foi criada, alma bendita, para brilhar. Brilhe a vossa luz. Assim, me despeço, agradecido pela presença de todos, pela paciência, por terem acompanhado até o fim, esperançoso que vocês possam voltar para os seus lares em segurança, levando uma flor da nossa amizade fraterna. Denise, pode encerrar a reunião por nós. Amigos, muito obrigada pela presença, os amigos que nos acompanharam pelo chat, nosso abraço fraterno. Então, vamos agradecer a Jesus por esse banquete espiritual, esse banquete de conhecimento que tivemos hoje. Que possamos ser corajosos a tratar as nossas inibições, a escuridão que existe em nós, para que possamos fazer o caminho inverso, a fim de que a nossa luz interior, a presença do Cristo em nós possa brilhar. E assim conseguirmos transformar a nós mesmos e o ambiente em que estamos. Jesus, que a vossa luz se expanda por toda parte, que as vibrações de amor emanadas aqui esta noite possam acolher a todos os irmãos encarnados e desencarnados em dificuldade, que estão enfrentando dores imensas que não conseguimos nem imaginar. Que todos sejam acolhidos, que a vossa presença possa se agigantar, levando esperança, fortalecendo a fé. Obrigada, Mestre, por tudo. Que assim seja. Até semana que vem, meus amigos, que possamos todos voltar em segurança para os lares. Que assim seja.